Agora nós vamos falar sobre problemas na coluna, sintomas, causas e tratamentos. São inúmeros os problemas que podem atingir a coluna. Nós vamos tirar dúvidas com um especialista nessa área, o ortopedista Dr. André Luiz Passos Cardoso, membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, que já está aqui no programa. Muito bom dia, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Coluna é um problema que todo mundo reclama, né, doutor? Sim, praticamente 80% a 90% da população vai ter alguma queixa em relação à coluna durante a vida. E no consultório de ortopedia é a principal queixa que a gente tem, independente se o colega é especialista em coluna ou em joelho, a maioria dos pacientes, cerca de 50% das consultas são relacionadas a problemas na coluna, então é muito frequente. A ortopedia tinha que ser, dividida mesmo, porque problema no joelho é uma coisa, na coluna é outra, e os especialistas vão se aprofundando cada vez mais para ajudar aí essa população. Então, eu gostaria de saber quais são os principais cuidados, né, que se deve ter para evitar esses problemas de coluna. Se formos objetivar, qual que é a principal coisa que a gente pode fazer para evitar problema na coluna? Manter uma atividade física regular. A gente for pensar que a coluna ela é um pilar, e esse pilar, pensando numa questão de como se fosse uma estrutura física, ela tem a musculatura em volta que protege ela. Se você tem um bom músculo em volta, você diminui a sobrecarga na coluna. Então, você vai atrasar o envelhecimento, que é uma coisa natural que todo mundo vai ter, mas você vai diminuir a sobrecarga nos discos. Algumas pessoas nos questionam muito, e a questão do peso, do sobrepeso? E com certeza, se você tiver um peso menor, isso é igual mecânica. Então, você vai ter uma carga menor. Só que eu brinco até com meus pacientes, é melhor você ser um gordinho malhador do que um magro sedentário. Então, a falta de atividade física é muito mais prejudicial do que o sobrepeso, no caso. O senhor está falando aí de malhação, né? De fortalecimento muscular. Todos os profissionais, até de várias áreas, falam que está problema no joelho, fortaleça o joelho. Mas aí alguém está nos vendo em casa e fala assim, mas eu tenho 60 e tantos anos de idade, não vou criar músculo mais, não. Sim, mas a gente não está pensando em fazer hipertrofia muscular. Você tem que manter o tônus muscular. Inclusive, para hoje, para as pessoas mais idosas, a principal indicação de tratamento para você, por exemplo, prevenir a osteopenia, prevenir a osteoporose, é ter uma boa musculatura. Porque o músculo, ele insere no osso. Então, essa atividade do músculo tracionando o osso, você vai ter um bom tônus muscular. E outro mito que às vezes acontece, quem tem problema de coluna não pode fazer atividade de impacto, não pode fazer corrida, não pode pegar peso. Não existe nenhum estudo que mostre que é proibido. Então, assim, é uma indicação. A gente suspende a atividade física quando o paciente está em crise. Ele está numa crise, está em dor, você suspende essa atividade física até ele sair da crise e depois não é que ele pode, ele deve voltar, que é o que vai prevenir novas crises no futuro. Agora, doutor, vamos falar sobre os estudantes, né? A forma como usa a mochila escolar pode acarretar um problema futuro na coluna? Estou falando de criança, adolescente. Sim. É muito peso, né? É muito peso. O ideal é que essa mochila não pese mais do que 10% do peso corporal. Quando você for usar sempre com a mochila usando os dois lados, se for usar ela nas costas nos dois lados, e se for levar algo mais pesado, é a mochila de rodinha. Isso para o adolescente é muito difícil, né? Que eles não aceitam de jeito nenhum. Então, hoje, assim, a gente já tem algumas escolas que já têm seus armários para não ficar precisando de levar e trazer tanto livro. São coisas que vão mudando, né, em relação à nossa época. Só que para a criança a gente consegue, assim, meus filhos eram mochila de rodinha, agora não aceita de jeito nenhum, é mochila nas costas e pronto. Que mico, hein, pai? Difícil, eu vou de mochila, né? De rodinha. Não, eles não aceitam. Agora, doutor, quais são os primeiros sintomas que a pessoa deve observar e que podem ser alguns problemas relacionados à coluna? Sim, a dor na coluna, se eu peguei um peso
e tive uma dor aguda, isso não é um sinal que nos precisa de alerta. Geralmente é uma dor muscular. Quais são os sinais de alerta? A dor que acorda o paciente à noite. Eu estou dormindo, eu acordo pela dor. É diferente de acordar com dor. O paciente que acorda pela dor, isso é um sinal até de, às vezes, doenças malignas, como câncer. Alguns outros sinais. O paciente tem uma dor nas costas, na região lombar ou no pescoço, que vai para o braço, que vai para a perna, que é a famosa ciática ou a cervicobraquialgia. Se está tendo dormência, que é o formigamento, a sensação de choque, se está com alguma diminuição de força, esses sinais não podem passar sem alguma investigação. Pode ser uma hernia de disco fazendo uma compressão, mesmo que as hérnias de disco, a maioria seja de tratamento não cirúrgico, você tem que saber o que você tem para você poder tratar especificamente. Ah, tá certo. E quais são os problemas mais comuns da coluna no dia de hoje, né? Com a vida dessa, a gente fica, todo mundo se pergunta, fala, tô na correria, não é? Tô na correria. Todas as profissões, todo mundo tá na correria. Essa correria, né? Ela pode, por conta de estresse, por conta de coisas demais que tem para fazer, pode afetar também a coluna? Pode, porque o estresse é um fator de desencadeador. Por exemplo, você está dirigindo à noite com chuva, só aquele estresse, você chega em casa com o pescoço duro. Por exemplo, a musculatura do trapézio tem muito receptor para adrenalina, então você fica com dor. A atividade do dia a dia, a má postura, você senta. Hoje, a gente é cada vez mais sedentário. O home office, que é uma coisa que mudou muito, a pessoa fica muito tempo na frente do computador, sentado, não tem intervalo, tem um intervalo inadequado, não faz, e às vezes extrapola a sua carga horária, ficando naquela posição. E o próprio celular, hoje a gente tem uma doença nova que chama test neck, que é a doença do você ficar com o pescoço inclinado para digitar no celular. Então, mecanicamente, a coluna na vertical ela tem um peso. À medida que você vai aumentando essa inclinação, você vai aumentando a força sobre a musculatura e isso causa dor. Então, qual que é a posição certa aqui, de segurar o celular? Na verdade, assim, a gente fica assim o tempo inteiro. Então, é manter assim ou mais da forma correta. Mas no dia a dia você fica assim o tempo inteiro, mas tentar manter a posição de forma ergonomicamente mais confortável. Você vai falar, tem que ser esbelto, manter uma postura correta. Então, nunca ficar assim, que a gente fica... muitas vezes está em alguma reunião, fica lá, enquanto está aqui, eu vou discutindo aqui com outras coisas, né? Parece que eu vi isso acontecer. Isso é muito frequente. Então, a gente... acaba que a gente fica... a correria. A correria. Você quer resolver muitas coisas, a tecnologia nos facilitou em muitas coisas, mas acabou nos escravizando, né? Antigamente você tinha dificuldade. Hoje, para a gente, o paciente quer que a gente fique disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente é sempre disponível. Mas às vezes a gente recebe mensagem de texto no sábado à noite. Eu posso comer isso? Isso vai me causar? Eu operei, o que eu posso fazer? É lógico que a gente responde, às vezes responde no outro dia, mas e a impaciência. O paciente manda, e as pessoas hoje mandam o texto, se você não respondeu, já daqui a pouco já te liga. A gente virou escravo da tecnologia. Né? Realmente. E agora, a gente vê no trabalho, pelo menos aqui na TV Pai Eterno, nós temos a ginástica laboral. Eu acho assim bem interessante, mas existe uma forma correta de trabalhar. Porque aqui todo mundo trabalha com computador, todos são jornalistas, estamos escrevendo 6, 7, até 8 horas, né? Que às vezes as pessoas trabalham. Cadeira tem que ser bem cuidado, tem que ser visto, tem que ser reciclado. Posição de ficar sentado, eu posso ficar assim, eu posso ficar assim. Como é que é essa posição para escrever? Para digitar? Na verdade, a cadeira, ideal é ter uma cadeira que regule a altura para você não ficar com a perna pendente ou muito encolhida, mantendo o encosto as costas no fundo da cadeira, e é muito aí a posição do teclado, a posição da tela. O ideal é que ela fique mais ou menos uns 15 graus abaixo da linha do horizonte. Então, ou se ela ficar muito alta, você vai
está esticando o pescoço e forçando a musculatura, ou você ficar muito baixo. E fazer intervalo, né? O problema também são os intervalos. Uma hora e pouquinho. Às vezes a gente senta e esquece, vai trabalhando, vai digitando, a gente vai escrever um artigo, vai fazer um capítulo, igual vocês vão escrever uma reportagem, e você empolga e não consegue sair. Enquanto eu não terminar, eu não sossego. Se eu sair, eu vou perder o raciocínio, perde. Mas é importante você fazer essas pausas, tanto para a questão muscular até para a questão mental, né? Porque você vai saturando a sua mente e vai perdendo, às vezes, o seu raciocínio daquela atividade. E quanto ao travesseiro, doutor? 2 travesseiros, 3 travesseiros, um travesseiro entre as pernas? Qual que é o melhor jeito de usar o travesseiro? E a textura desse travesseiro? O que é bom? Sim, a outra pergunta que os pacientes fazem muito para a gente é colchão e travesseiro, né? O que a gente fala, o colchão, esses colchões mais antigos, eles duravam cerca de 5, 7 anos, esses mais novos duram cerca de 10 anos. Quando é a hora de você trocar? Você deitou e você levantou, ele não voltou ao normal, mostra que aquela espuma já está ruim. Então não precisa ser o colchão ortopédico duro, não precisa ser o colchão magnético, o colchão de espuma pela sua altura e peso, ou o colchão de molas mesmo. O travesseiro é muito o jeito de você dormir. Ou você dorme, a posição ideal, de barriga para cima, com o travesseiro baixo, ou de lado, com o travesseiro da altura do ombro, para você nem ficar muito inclinado e nem muito esticado. E quando você for dormir de lado, um travesseiro entre as pernas. Dormir de bruços, de barriga para baixo, praticamente você força muito a lordose lombar e acaba piorando a dor. E dormir na cama, né? Que hoje muita gente dorme no sofá, dorme em qualquer lugar. Dorme torto, né? Dorme torto. É verdade. Doutor, e quando pessoas que já reclamaram, eu já ouvi isso, pessoas que reclamam com dor na perna e vão para outros tipos de médico, vão no clínico geral, e depois de muito tempo que se descobre que o problema é na coluna. Como é que é isso? Sim. No paciente mais jovem, usualmente a dor na perna, com dormência e formigamento, é a dor ciática, que é a dor da hérnia de disco na região lombar, comprimindo uma raiz nervosa, e essa raiz nervosa, ela forma o nervo ciático. Então, nas raízes lombares baixas, você vai ter uma dor abaixo do joelho. Se for lombar alta, você vai ter uma dor na coxa, que chama cruralgia. No paciente mais idoso, a gente tem 2 causas de dor na perna, que é chama claudicação intermitente. Ele começa a andar e tem dor na perna. A gente tem 2 causas de claudicação intermitente. Uma é vascular, porque o sangue não consegue chegar bem e irrigar, e a outra é quando a coluna está apertada, que chama estenose lombar. Então, pelo próprio processo de envelhecimento, as articulações elas vão aumentando, e onde sai o nervo, ela vai ficando apertado, então ele começa a apertar essas raízes, então ele começa a andar e começa a ter dor para a perna. E geralmente quem tem essas queixas de claudicação intermitente, que é a dificuldade com dor na perna, os movimentos que fazem flexão melhoram. Então, doutor, eu estou no supermercado, quando eu e vou empurrar o carrinho, eu não sinto dor. Por quê? Porque ao fletir a coluna, você abre o espaço do nervo. Quando você vai você vai subir uma ladeira, você flexiona a coluna, você abre. Eu tenho dificuldade para descer uma ladeira. Por quê? Porque para descer, você estende a coluna. Então, esse movimento que você força a extensão, você aperta o nervo. O movimento que você faz a flexão, a dor, você abre o espaço, o nervo melhora. Então, isso só pela clínica, pelo que o paciente vai te falando, você já direciona. Aí ele começa a reclamar, eu ia na padaria, que era 3 quarteirões, agora para ir na padaria eu tenho que sentar 2 vezes. E antes você não tinha isso. Então, aí você tem que ver assim, isso é porque a irrigação está ruim, que seria para uma insuficiência de irrigação, ou a coluna que está apertada. Doutor, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Foi um prazer também conhecê-lo. Espero que volte mais vezes. Sim, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Ok.